Olá, companheiros e companheiras aqui do canal, eu sou o professor Edgares Manioto e vamos ao nosso boletim de hoje. Todos vocês estão acompanhando a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. É uma tragédia climática, né? A causa, nós sabemos, é o aquecimento global, que tem gerado como consequências diversas mudanças climáticas em vários lugares do mundo. E neste momento, uma dessas mudanças, né, são as enchentes que estão assolando o Rio Grande do Sul, provocando essa tragédia incomensurável que nós estamos acompanhando. Tá? A ex-presidente Dilma Rousseff, tá, atualmente é presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Os BRICS é uma entidade supranacional que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Por isso BRICS. Tá? Hoje, há outros estados que participam do chamado BRICS Plus ou BRICS+. Estados como Irã, Arábia Saudita. Tá? Então, a Etiópia, entre outros estados. Tá? Esses estados têm um banco de desenvolvimento. O que é um banco de desenvolvimento? Um banco de desenvolvimento, ao contrário desse banco normal que a gente deixa o nosso dinheiro lá nele, esse banco de desenvolvimento ele capta dinheiro para desenvolver algumas regiões. Então ele vai principalmente investir o seu dinheiro na indústria, investir o dinheiro na agricultura, investir o dinheiro em infraestrutura, né? Geralmente em grandes obras que bancos normais, esses bancos, né, do capitalismo financeiro não estão interessados, porque são obras que demora muito para você ter o retorno. E o capitalismo financeiro, a gente sabe como ele opera, né? O capitalismo financeiro, ele quer investir em juros, né, de dívidas, que é um dinheiro que retorna rápido, né? Não à toa que atualmente aqui no Brasil 47% do nosso PIB é para pagar o juro de dívidas públicas e que os bancos no Brasil são as empresas mais rentáveis que existem, né? E mais no que nós realmente precisamos são bancos de desenvolvimento. A gente tem o Banco de Desenvolvimento Nacional, né? E o Brasil agora também faz parte desse Banco de Desenvolvimento do BRICS, novo Banco de Desenvolvimento, que tem como presidente a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Como seu gestor. E neste momento, a presidente Dilma Rousseff conseguiu destinar 5 bilhões e 750 milhões de reais deste banco para investimentos no Rio Grande do Sul, na agricultura, na infraestrutura, né, do estado. Então, é um dinheiro, né, são recursos, é um capital muito importante para o Rio Grande do Sul. Geralmente, este aporte de dinheiro que esse tipo de banco faz, tá? Ele é utilizado justamente para, né, desenvolver a infraestrutura, ou no caso aqui para recuperar a infraestrutura, desenvolver uma nova infraestrutura, tá? Para sanar as questões envolvendo a agricultura. Então, são bancos importantíssimos. E só esse tipo de banco, que são bancos de desenvolvimento, tem essa capacidade de fazer esse tipo de investimento. Muito, se você for acompanhar os economistas liberais, neoliberais, eles são muito contrários a esse tipo de banco, né? Eles acham que o Estado não deve financiar o desenvolvimento, que é a iniciativa privada. Tá? Lido engano, gente. Só o Estado tem, né, a capacidade, via bancos de desenvolvimento, de financiar a infraestrutura, tá? Ou de criar novas infraestruturas, né? E de utilizar o dinheiro desses bancos de desenvolvimento em áreas cujo lucro não vem tão rápido, né? Cujo retorno é um retorno a longo prazo, ao contrário do retorno que os bancos preferem,
que é questão de dívidas, dívida pública, precatórios e essas outras coisas. Né? Então, se você deixar para bancos do sistema financeiro, você não consegue ter, num momento de crise como esse, né, bancos do governo ou bancos como o banco, novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, que é supranacional, capazes de fazer os investimentos necessários para recuperar, né, áreas que passaram por grandes tragédias. Tá bom? Então, por isso que é muito importante, né, a gente não cair nesse discurso, né, neoliberal, nesse discurso anarcocapitalista, que não é necessário Estado, que não é necessário bancos de desenvolvimento, nem nada disso, é muito necessário. A gente vê agora como o Estado, né, é importantíssimo para sanar, né, a todas as questões ali envolvendo essa tragédia, né? O Estado está ali presente para poder levar os recursos para a população, né? E o Estado, né, presente para poder reconstruir a infraestrutura. O governo federal destinou 60 bilhões ali para o Rio Grande do Sul. Você vai ter mais esses quase 6 bilhões que vai vir aí via o Banco Nacional de Desenvolvimento. Por isso você precisa de bancos, né, do governo, de desenvolvimento. Você precisa de um governo com a capacidade de cumprir as suas funções para que nesses momentos de tragédia você consiga minimizar o máximo possível, né, os efeitos da tragédia. Né? Então, cuidado com o discurso anarcocapitalista e neoliberal que vem sendo feito nas redes sociais, que o governos não fazem nada, que governo só atrapalha, que isto não é uma realidade, tá bom? Isso não está acontecendo e não tem ligação nenhuma com a realidade, tá? Inclusive isso vem inclusive de pessoas que ficaram aí durante meses, né, na frente de quartéis, né, tentando forçar querendo ali que o exército embarcasse no golpe ali de 8 de janeiro, e como o exército brasileiro, né, cumpriu as suas funções constitucionais e não embarcou em golpe nenhum contra o governo, agora eles fazem um discurso, né, totalmente contrário às Forças Armadas, sendo que até pouco tempo atrás, né, endeusavam as Forças Armadas, falando que era o quarto poder, o poder moderador, né, querendo inclusive que as Forças Armadas cumprissem papéis que não lhes são constitucionais. Tá? E agora se utilizam, né, deste momento para como criticar as Forças Armadas como uma espécie aí, né, de vingancinha, né, contra as Forças Armadas. Se utilizar da tragédia em favor de interesses políticos próprios. Tá? Coisa que a gente não deve fazer. Tá bom? Então, né, nós vemos neste momento, a gente pode verificar o quanto é importante o Estado. Inclusive porque tanto o Estado quanto essas organizações, tá, que reúnem diversos estados. Porque como eu coloquei aqui no começo do vídeo, o aquecimento global, tá, ele é a causa dessas mudanças climáticas. E veja o nome, aquecimento global. Então, cada vez mais nós precisaremos estar nos fóruns, né, internacionais, multinacionais, tá, e principalmente naqueles que o Brasil, né, tem uma grande ingerência, porque é, por exemplo, um membro fundador, como os BRICS, né, levar a discussão do aquecimento global. Né, nós devemos ter políticas para nacionais, mas também políticas em conjuntos com outros estados para diminuir o aquecimento global e também para combater os seus efeitos, e quando ocorrer mudanças climáticas, ter recursos para minimizar o máximo possível, né, os seus efeitos. E isso por isso nós precisamos, né, de parcerias, de estar nos fóruns multinacionais. Nesse momento o Brasil participa
do que é um dos maiores fóruns multinacionais do mundo, como membro fundador, que é o BRICS. Tá? O BRICS é importantíssimo hoje para a geopolítica brasileira, mas também tem se mostrado importantíssimo para, inclusive, o Brasil ter acesso a recursos como os recursos financeiros aí do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que é comandado por uma ex-presidente do Brasil. Então, o Brasil tem, para ver a importância que o Brasil tem dentro dos BRICS. Tá bom? E com isso, né, a presidente Dilma, né, estando à frente desse banco, né, ela conseguiu, né, ali dar uma volta pessoal, né, para o campo político depois de ter sofrido o impeachment, né, e toda aquela campanha que teve contra ela durante o impeachment, né, uma campanha que inclusive teve muita misoginia, né, contra uma presidenta mulher aqui do Brasil. Tá bom? Então é isso, né? Olha, se você tem um problema global, você vai conseguir resolver ele se você tiver entidades e parcerias globais para resolvê-los. Mas nós não podemos esquecer de cobrar dos governadores e dos prefeitos, né, deste país o investimento necessário não só na defesa civil, mas também criar leis e fazer os investimentos necessários nas questões ambientais, que o último governo federal abandonou e os novos e muitos prefeitos e governadores não têm dado a devida atenção. Senão nós vamos ver esse tipo de tragédia se repetir muito. E o ideal não é a gente correr atrás de minimizar os seus efeitos depois que ela ocorre, tá? Mas é evitar que elas ocorram, tá? Evitar o máximo que elas ocorram. Porque tem alguns efeitos, como a perda de vidas humanas, que não tem volta, não podem ser minimizadas. Prejuízos na infraestrutura podem ser recuperados, podem demorar até alguns anos, mas podem ser recuperados. Mas vidas humanas não podem ser recuperadas, tá bom? Então nós precisamos aí investir em educação científica, investir, né, na área do meio ambiente, e que o Brasil globalmente se coloque aí como um ator frente à questão do aquecimento global, para que esse tipo de tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul não venha mais a ocorrer. Bom, eu sou o professor Edgares Manioto. Pessoal, deixa o like aí no vídeo, faça os seus comentários e até o nosso próximo boletim.